Você sonhou com o nascimento de bebê? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist Sonhos com Bebês. Dê uma olhada porque os vídeos dessa playlist podem vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: Olá, a minha tia teve um sonho e pediu a sua ajuda. Ela sonhou que estava dando à luz, mas o bebê nasceu ainda dentro da bolsa, e o bebê era o meu tio, o marido dela. Mas era como se o bebê fosse uma reencarnação dele, porque o bebê estava mal e o marido dela precisava morrer para o nenê viver. Bom, a mulher sonhou que nasceu um bebê dentro da bolsa ainda, e que o bebê estava mal, e que o bebê seria uma reencarnação do marido dela. E para esse bebê viver, o marido teria que morrer. O que esse sonho está denotando ali? Problemas dentro da família. Qual é o entendimento que os membros de uma família precisam ter? De que eles nascem para que um ajude o outro. Quem for mais sábio, mais desenvolvido, precisa ter maior paciência para ajudar aquele que está carecendo de sabedoria, seja pai ou seja filho. Todo ser humano ele já existia antes de vir aqui para a terceira dimensão, aqui para o planeta Terra. A nossa verdadeira e legítima identidade é a cósmica primordial. Essa é a nossa consciência. A nossa consciência, inclusive, ela não depende de alocação material física, carnal. A consciência de uma pessoa, ela existe mesmo sem corpo nenhum, sem corpo carnal. Nós viemos aqui para a terceira dimensão, para o planeta Terra, e nós precisamos cumprir com um desafio. Nós precisamos viver sem as informações das vidas que tivemos anteriormente. Quando nós desencarnamos, nós continuamos a existir. Na verdade, a nossa identidade primordial cósmica é inextinguível. Cada ser humano, cada consciência é eterna, mas está num contínuo processo de expansão, de desenvolvimento e também de aprendizagem. Existe algo muito recorrente entre os humanos, como, por exemplo, lá do outro lado, uma pessoa vê o sofrimento de uma mulher e vê que ela precisa de ajuda. E ele se predispõe, ele diz, olha, eu vou lá no planeta Terra, na terceira dimensão, eu vou ser o filho desta mulher, eu vou ajudar ela. E essa mulher opta pelo aborto. Faça você ideia do baita problema que uma mulher dessa estaria criando para ela. E isso acontece muito, 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 infelizmente. Então, todos os membros da família precisam ter esse entendimento. Ninguém é pai de ninguém e ninguém é filho de ninguém. Uma pessoa não vem da outra, isso não existe. Se o seu filho nasceu mais sábio, é missão dele ajudar você que é pai ou mãe. Se você, mãe, é mais sábia do que o seu filho, se você está percebendo que você está em vantagem, então você tem que usar a sua sabedoria para ajudar aquele filho. O que se busca? Equivalência, equitatividade, equiparação. Não sei como é que você entenderia isso, mas é preciso que sejamos todos iguais. E para que sejamos todos felizes, precisamos estar todos à mesma altura. Então, é esse o problema que está acontecendo. As pessoas não estão entendendo como devem se alinhar dentro da família. Qual é a sua posição, qual é a sua função dentro de uma família? Então, alguém não está ajudando alguém. Por que que está sucedendo esse lapso ali? O bebê precisa nascer, mas para ser o nascimento definitivo, o marido precisa morrer.
Quer dizer que os processos de reencarnação dentro daquela família não estão funcionando. Mas por quê? Porque as pessoas não estão buscando informação. Informação é poder. E informação verdadeira é poder verdadeiro. Então, as pessoas nas famílias, elas se comportam muito como pai, muito como mãe, e não é. O problema é que as pessoas, ninguém na verdade é parente de ninguém, mas todos são filhos do mesmo Criador. E o Criador espera que venhamos a colaborar entre nós, para que possamos nos tornar melhores e maiores. Ele vai se alegrar com a divisão, o que não está acontecendo dentro dessa família. Não está havendo espaço. Por que o bebê nasceu dentro da bolsa? Porque não está havendo espaço para alguém. Por quê? Porque alguém não quer ajudar alguém. A questão da família, ela é entendida de uma forma errada, tanto quanto é aquele ditado que diz assim: toda pessoa deve escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. Coisa mais idiota que isso não existe. Toda pessoa vem para o planeta Terra para expandir a sua consciência, aumentar o seu saber, e com experiências, inclusive. Também para pagar o karma. Quem tem dívidas kármicas pode reencarnar tão somente para quitá-las. Pode acontecer isso. Então, agora, se a pessoa acha que para ela se tornar uma consciência expandida, desenvolvida, ela precisa escrever um livro, que escreva bibliotecas sem parar. Se ela acha que para a expansão da consciência dela, ela precisa ter um filho, que tenha filhos aí. Mas se ela acha que precisa plantar árvores para aumentar o seu saber e expandir a sua consciência, que ela plante florestas. Mas a obrigatoriedade é a coisa mais idiota que se poderia gravar na mente das pessoas. Então, as pessoas se apegam demais em filhos, em pais, em casamentos, e elas não sabem do seu verdadeiro propósito. E a reencarnação é algo muito recorrente, porque só o Todo-Poderoso sabe por que a pessoa está aqui nesse planeta e precisa viver esse período aqui sem as informações das vidas passadas. Mas é um desafio que precisa ser cumprido dessa forma. E só o Todo-Poderoso sabe o porquê, até porque só ele tem 100% das informações de cada consciência. Ninguém mais tem. E cabe somente ao Todo-Poderoso julgar também, e a ninguém e a nada mais. Porque para julgar uma pessoa é preciso 100% de informações acerca da vida, acerca da consciência dela. E isso aí só o Todo-Poderoso tem, esses 100% de informações. Então, infelizmente, é preciso reconhecer que não se está sendo sábio o suficiente, informado o suficiente para liderar a família. As lideranças familiares, nesse contexto aí desse sonho, estão pecando por desinformação, Aí vem aquela história, reencarna, nada dá certo, uma pessoa desaprova a outra, aí uma pessoa pensa assim, a outra pensa assado, aí astralmente está tudo errado, tudo desconectado astralmente, por quê? Porque a família não tem esse entendimento e precisa ter. Tá? É simples dentro de uma família cumprir a missão. Quem é o mais sabido? Quem é que é o mais desenvolvido? Ali. Agora, fazer isso com o ego, esquece. Se você não quer jogar o seu ego no lixo, esquece. Infelizmente, é exatamente como mostra no sonho. Reencarnação, 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 mais reencarnação e mais e mais e mais e mais. Agora, a partir do momento que se tira o ego e joga fora e reconhece, olha, o meu filho é mais sábio que eu preciso segui-lo e preciso ouvi-lo. E ele veio neste mundo para me ensinar e para me ajudar. Por outro lado, quando os pais são mais sábios e os filhos reconhecem, poxa, esse
Eu nasci nessa família porque eles realmente são mais sábios que eu. E eu reconheço que preciso aprender com eles. Aí tudo vai dar certo quando se proceder dessa forma. Mas para proceder dessa forma, reconhecendo, tem que tirar o ego, não pode ter ego. É desse tipo de eventualidades negativas que esse sonho está falando. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.